Agora nós vamos falar, como eu disse anteriormente, nós vamos falar sobre o primeiro tonale, ou signo. Né? O primeiro tonale é Cipactli, é o primeiro signo do calendário, que representa esse nosso amiguinho aqui, Cipactli. Sua aparência, né, em uma imagem que depois eu vou apresentar, né, ele inteiro representado, lembra um grande réptil. E em muitas de suas representações é um grande réptil que está na água. E então, muitos, né, os espanhóis, né, e traduzem ele como sendo crocodilo. Né? Porém, isso vai muito além do que a ideia apenas de crocodilo. Né? Cipactli. Vamos começar a entender o que diz a própria palavra. Cipactli, o primeiro dos signos. E vamos entender que do primeiro ao último, que é flor, Xochitl. Então, do primeiro signo, do primeiro tonale, que é Cipactli, até o 20º, que é Xochitl, flor, nós temos uma jornada. A jornada da vida, uma jornada existencial. Então, Cipactli é formado por C, a palavra C, que é literalmente o C e o E, representa um. E apenas o C sozinho representa início. Então, C representa primeiro. Cipactli, Ipactli, Ipac. Ipac significa sobre, em cima de, sobre. E tli é um substantivo. Então, quando você junta as palavras, estou falando da etimologia, do estudo da palavra, a palavra se, que é ce, você tira o e e junta com ipactli, cipactli. Nós estamos numa tradução literal, nós estamos falando de o primeiro sobre. O primeiro sobre. Então, Cipactli é o primeiro sobre. Ao que isso se refere? Se refere aos primórdios, aos princípios da própria vida na Terra. Um conhecimento, algo que tem a ver com a memória atávica do homem. Memória atávica de respeito com a memória genética, com a nossa memória cromossomática, com a nossa memória instintiva mais profunda, em que nós reconhecemos os répteis como sendo muito mais antigos do que os homens. Isso nos leva automaticamente a pensar nos tempos dos dinossauros, né, dos grandes sauros. E essa percepção, essa ciência, esse conhecimento já desses povos como observadores e grandes estudiosos, matemáticos e estudiosos da vida, de que a partir das próprias memórias atávicas do homem, e aí nós vamos falar daquela história reptiliana, né? Nosso cérebro tem uma estrutura reptiliana. A estrutura reptiliana é uma estrutura extremamente básica, é uma estrutura básica. Né? A estrutura básica está ligada diretamente com toda a nossa capacidade de lutar por sobrevivência, identificação de tudo aquilo que é necessário. Comer, dormir, estar aquecido, né? Estar protegido. Então, o primeiro tonale, o primeiro signo, Cipactli, ele vem de uma percepção do início. E olha só como é bonito. Cipactli, né, a palavra Cipactli, né, que representa o primeiro sobre, né? Nós podemos falar, por exemplo, como é que se chama as estrelas? Como é que se refere a umas estrelas? As estrelas são chamadas de Citlali. Tlali é terra. Si
primeira terra, então já tem na sabedoria desses povos a total consciência de que as estrelas são a primeira casa, que a vida veio do cosmos, que a vida veio das estrelas. Os povos mesoamericanos, toltecas e seus descendentes culturais tinham total consciência de que somos pó de estrelas e que nossos espíritos e nossas formas são parte de um presente que vem do cosmos. Então nós temos nesse momento de Citlali, a primeira casa, a primeira terra, esta terra, Tlali, e nela a percepção do início da própria vida. Então Cipactli, que é o primeiro sobre, ele é representado como um réptil que está na água e sai da água. Isso em desenhos pictográficos e desenhos pintados nos códices mexicanos, que são riquíssimas pinturas culturais, representam toda essa filosofia, como o próprio processo de que a vida veio das águas. Isso está desenhado. A percepção e consciência de que das águas, do lodo, dos pântanos, do contato da água com a terra e toda a matéria que ali se gera, surgiu a vida, e o réptil, um gigantesco réptil aquático, representando, tendo esta representação. E é importante também falar, para eu entender o que representa, meu signo, meu tonale do dia é Cipactli. Eu estou exatamente falando sobre toda a representação simbólica, de todo o ensinamento que tem a ver diretamente com você estar ligado a Cipactli como sendo o seu tonale, por exemplo, do dia. E para isso, eu vou contar até uma lenda, rapidamente aqui. A lenda do surgimento da Terra, né? Eu vou resumir, o que não é muito bom. Eu aprendi com os nativos, aprendi com os professores indígenas, e eu tenho a graça de ter vários, que uma história deve ser contada como ela é. Porque se você contar a história sem ser como ela é, quem escutou vai reproduzir isso. Consequentemente, a história original se perde. Mas eu vou aqui, respeitando o tempo, que se tem aqui para poder se comunicar, vou contar essa lenda um pouco reduzida. Quando Moyocoyane é aquele que inventou a si mesmo, uma forma de fazer a referência ao grande espírito, ao Criador, que é o grande mistério. O Criador Ometeu é Moyocoyane, é aquele que criou a si mesmo. Então Moyocoyane, ele criou tudo o que nós conhecemos. E nessa criação da vida, tivemos esse planeta sendo criado. E a este planeta, Moyocoyane, conhecido como Ometeotl, ele gerou desdobramentos de si mesmo. Tudo é o Criador. Tudo que está, tudo que existe, tudo que tocamos é uma parcela, é um desdobramento da energia de vida do Criador. E esse planeta é isso. No início, esse planeta, ele era apenas água. Era um planeta de água. E a primeira forma de vida que surgiu neste planeta, que surgiu da água, foi Cipactli. Estou encurtando muita coisa. Foi Cipactli. Cipactli era, então, o grande habitante deste planeta. E Cipactli
era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele ocupava todas as águas do planeta. Como um titã da mitologia grega. Uma força bruta, primitiva, original da vida. E quando desdobramentos de Ometeu, conhecidos como Quetzalcóatl e Yauyauki, Tezcatlipoca, que é a vida e a morte, também de uma forma muito simplista, que eu estou colocando aqui, definiram como forças de criação, de transmutação, que agora estava na hora de que esse planeta tivesse a Terra, e para que nela eles pudessem colocar os seres que rastejam, os seres de duas patas, de quatro patas, o povo de penas, o povo em pé, que são as árvores, e todas as formas de vida que nós conhecemos, e que eles então foram criar a Terra. Eles perceberam que com a presença de Cipactli, qualquer coisa que eles criassem seria destruída e devorada por ele. Então eles decidiram que Cipactli deveria tornar-se a própria Terra. E iniciaram então uma grande luta para submeter aquela gigantesca fera, aquela força bruta de vida e original, e de seu corpo subjugado, criar Tlali, a terra. E do corpo desse grande sauro surgiram as montanhas, os vales, as planícies, os rios, as depressões, as florestas e tudo a partir de seu corpo, quando ele foi numa grande batalha subjugado. Isso merece que eu até fale sobre isso outro dia, especificamente, em outro momento, sobre essa história. E quando eles criaram esse grande sauro, e quando eles criaram essa terra, assim eles colocaram todos os seres para nela que habitarem. A vida se propagou. E nisso tudo, o que representa para uma pessoa ser Cipactli, né? Ter Cipactli como seu tonalha do dia, por exemplo, é essa força original, esse primórdio original, esse surgimento, né, original. Cipactli, por exemplo, ele tem dentes que são, na realidade, sílex, facas de pedra. Representando o quê? Representando que Cipactli é a origem do momento do pensamento do ser humano enquanto ser humano. Por quê? Olha só o simbolismo. Com sílex, com as facas de pedra, com as pedras do sílex, se faz a fagulha com que se originou o fogo e que é o primórdio do nosso processo de civilizatório como nós nos conhecemos hoje. Fazer o fogo, a centelha do fogo, já representa a centelha divina do pensamento do homem, quando ele deu o seu passo para iniciar um processo em que ele não tornava-se mais indefeso na natureza. Porque no momento que a centelha divina do pensamento nos concebeu gerar o fogo e controlar o fogo para ter o fogo no momento quando nós precisamos ter, e com isso aquecer alimentos, nos aquecer no frio, nos proteger dos demais predadores, iniciou-se a centelha divina do pensamento humano. E quais são as características, pegando todo esse conjunto de contexto do que representa Cipactli, essa imagem e sua origem, e quais são as características que representam uma pessoa de Cipactli?